Olá, seja bem-vindo à aula 5, Poder da Visualização. Como ensinar o seu filho a ganhar antes mesmo da competição. E aí já quero começar, de uma forma reflexiva e perguntando para você. Seu filho já ficou nervoso antes de uma competição? Já sentiu aquele frio na barriga, aquele medo de errar ou aquela insegurança de algo poder dar errado? Provavelmente sim, né? Agora imagine se ele pudesse competir já tendo vivido mentalmente aquele momento milhares vezes. Se ele já soubesse exatamente o que fazer, como sentir, o que reagir antes de entrar em campo, na quadra ou da piscina. Isso é possível. E os maiores atletas do mundo fazem isso diariamente. Então, hoje eu vou te mostrar como que funciona o poder da visualização mental e como ensinar seu filho a vencer antes mesmo da competição começar. Vamos lá? Antes de começar o conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque essa série vai transformar a forma como seu filho encara o esporte. Então vamos lá. O que é a visualização, Renata, e por que ela funciona? A visualização mental, gente, é a capacidade que a gente tem de treinar o cérebro para viver uma experiência antes dela acontecer. Então, quando um atleta imagina cada detalhe da competição, o ambiente, os movimentos, a sensação da vitória, o cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, quando a gente está visualizando detalhadamente, isso significa o quê? Que ele está entendendo como se fosse uma coisa real. Então, se eu visualizo uma competição, na hora da competição, eu consigo melhorar o nervosismo, eu consigo chegar lá e dar o meu melhor. Então, Ayrton Senna utilizava essa técnica, gente, antes de cada corrida. Ele fechava os olhos, imaginava cada curva, cada ultrapassagem, e ele não esperava chegar na pista para ele se preparar. Ele já havia pilotado mentalmente aquela corrida milhares de vezes. Então, esse nível de preparo fazia que quando ele chegasse na hora da competição, ele não tivesse reagido ao que acontecia. Por quê? Ele já sabia exatamente o que ia fazer. O Djokovic, né, o grande tenista aí, é outro exemplo que usa muito a visualização. Ele é um dos maiores tenistas da história e não depende apenas da técnica dele aí impecável, né, da preparação física. Um dos segredos do sucesso do Djokovic está no treino mental que ele faz, em especial no poder da visualização antes das partidas. Então, como assim, Renata? Antes de cada jogo, o Djokovic senta em silêncio, fecha os olhos e começa a jogar a partida mentalmente. Então, ele se imagina cada saque que ele está dando ali sendo executado com perfeição, os golpes que ele vai fazer, fundo de quadra, meia quadra, frente da quadra, saindo com aquela precisão, com uma potência, como que ele vai reagir aos diferentes tipos de jogadas do adversário, o momento da vitória, é claro, a sensação de conquistar aquele ponto decisivo. Então, para o Djokovic, a visualização não é só um exercício mental, é um ensaio para a realidade. E aí, quando ele finalmente entra em quadra, ele já sentiu e já vivenciou aquela experiência várias vezes. O corpo dele automaticamente já processou tudo aquilo. Então, num aberto da Austrália em 2019, é um exemplo claro aí da visualização e do impacto que esse treino mental tem, né? Contra Rafael Nadal. Imagina aquela super partida de altíssimo nível. Qualquer detalhe podia decidir ali quem seria o campeão. E enquanto o Nadal estava demonstrando um pouco de tensão, tentava encontrar ali no jogo, o Djokovic entrou em quadra com uma confiança inabalável, porque ele já tinha jogado aquela final diversas vezes aqui na mente. Cada saque, cada devolução, cada ponto decisivo. E qual foi o resultado? Uma das performances mais dominantes em Grande Slam do Djokovic. E ganhou de uma forma avassaladora. Então, o que a gente pode aprender com isso, né? Que a mente e o corpo precisam estar alinhados. E sua mente, se ela já viveu aquela experiência com a visualização, o corpo naquele momento vai executar. Então, visualizar o sucesso antes de uma competição reduz muito ali o medo e o nervosismo.
Então, se o Djokovic usa a técnica antes de cada jogo para dominar ali o tênis mundial dele, por que que seu filho também não pode usar a mesma técnica antes de grandes competições importantes, antes de treinos importantes também? E a gente vai falar de 3 tipos de visualização e como aplicar cada uma delas. Primeiro tipo de visualização, técnica, que é treinando os movimentos da mente. O que que é isso, Renata? Essa técnica é usada para aperfeiçoar habilidades específicas. Então, o atleta fecha os olhos, imagine cada detalhe ali do movimento que ele precisa executar. Vamos dar um exemplo aí, Michael Phelps, né, que é da natação. Ele usava essa técnica todos os dias antes de dormir. Ele visualizava cada abraçada, cada virada, cada detalhe da prova. Isso criou um nível de consistência tão grande nele que quando os óculos dele encheram de água lá nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, ele nadou sem enxergar e mesmo assim venceu a prova. Por quê? Porque ele tinha mentalizado cada movimento milhares de vezes. Então, como é que seu filho pode aplicar isso? Primeiro, pedir para ele fechar os olhos, imaginar cada detalhe ali de um movimento específico que ele quer melhorar. E ele deve sentir a textura do chão, o peso do corpo, o momento certo de agir, o que, que ele está ouvindo, o que, que ele está sentindo. E quanto mais detalhes, mais real será o treinamento mental. Segundo tipo de visualização, visualização emocional, para a gente controlar o nervosismo. Como assim, Renata? Aqui o foco é a confiança, é o controle emocional. Então o atleta se imagina concentrado e confiante na competição, claro, transformando a ansiedade em confiança. Então vamos lá, vamos falar da Simone Biles, por exemplo, a maior ginasta aí da história que usa a mente, né, para superar todo tipo de pressão. Então a Simone não é apenas talentosa fisicamente, ela tem uma força mental incomparável. Ela compete em um dos esportes mais exigentes do mundo aí, onde um pequeno erro pode custar uma medalha, mas ela aprendeu a usar a visualização como uma ferramenta essencial aí para o controle emocional. Então, antes de cada apresentação, Simone Biles segue um ritual mental. Já anota aí. Ela fecha os olhos, respira fundo, reduz qualquer tensão ou ansiedade. Ela se imagina executando aquele movimento com precisão absoluta, sentindo a leveza, o controle do próprio corpo. E visualiza um desempenho perfeito. Ela se vê aterrissando com firmeza, ouvindo os aplausos do público. Então, para Simone Biles, essa técnica não é apenas uma preparação mental, é um ensaio da perfeição antes mesmo de subir no tablado. Então, o maior teste assim que ela viveu nas Olimpíadas de 2016, por exemplo, lá no Rio, né? Durante a final do individual, ela precisava acertar um dos saltos mais difíceis do mundo lá para ela garantir a medalha de ouro. A pressão gigante, qualquer erro podia custar a medalha. Mas antes de correr para o trampolim, ela fechou os olhos e repetiu mentalmente cada detalhe do salto, desde o impulso até o pouso perfeito. Qual foi o resultado? Ela executou um dos melhores saltos da história, cravando a aterrissagem e conquistando o ouro olímpico com uma das notas mais altas da competição. O que a gente pode aprender com isso? Que a visualização, gente, ela também ajuda a manter a calma naqueles momentos de pressão. Se a sua mente já viveu a experiência, seu corpo vai apenas executar. Então, treinar a mente antes da competição reduz os erros e aumenta a confiança do jovem atleta, claro. E os melhores atletas não apenas treinam o corpo, eles treinam a mente para vencer. Então, se a Simone Biles, uma atleta que compete em um dos esportes mais exigentes do mundo, usa a visualização para manter esse controle emocional, para atingir a perfeição, que tal trazer essa ferramenta para o seu filho, treinando a mente dele tão bem quanto ele treina o corpo? E o terceiro tipo de visualização que a gente vai falar aqui é a visualização de resultado. É você sentir a vitória antes mesmo dela acontecer. Como que é isso? Esse tipo de visualização, ele cria um estado mental de vencedor, onde o atleta imagina o momento em que ele alcança aquele sucesso dele desejado. Então, eu vou trazer aqui o Cristiano Ronaldo. Ele tem um ritual mental dele, por isso que ele é, né, uma máquina de fazer gols aí. Então, o Cristiano Ronaldo, ele não é apenas um dos maiores jogadores da história.
Ele é um dos atletas mentalmente mais bem preparados do mundo. Então, o talento dele físico é impressionante? Sim. Mas o que realmente o diferencia dos outros jogadores é o ritual mental antes dos jogos. Então, enquanto muitos atletas aquecem apenas o corpo, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, aquece a mente também. Ele não entra em campo esperando ver o que vai acontecer. Ele já viu antes da bola rolar. Como assim, Renata? Antes de cada partida, Cristiano Ronaldo se imagina jogando como se já tivesse dentro do jogo. E aí ele mentaliza o quê? A torcida gritando o seu nome, criando aquela atmosfera no estádio, o momento exato que ele vai receber o passe para ele finalizar o gol, a bola entrando na rede, a comemoração dele ali icônica, o sentimento da vitória, a energia da equipe. Então, quando o Cristiano Ronaldo visualiza cada detalhe com tanta precisão, ele está programando o cérebro dele para agir automaticamente no momento certo. E aí, quando a oportunidade real aparece, ele nem pensa, ele simplesmente executa. Então, o gol icônico aí que ele teve, né, contra a Juventus lá no Champions League em 2018, foi um dos maiores exemplos do impacto dessa mentalidade aí. Quando o Cristiano Ronaldo marcou um dos gols até mais impressionantes aí da sua carreira, uma bicicleta perfeita contra a Juventus. Então, depois do jogo, Cristiano Ronaldo revelou que havia imaginado aquele gol inúmeras vezes em sua mente, antes mesmo da partida acontecer. Então, ele não ficou surpreso quando a bola veio na altura certa, porque ele já tinha visualizado e já tinha treinado aquele momento milhares de vezes. O que a gente pode aprender com isso, então? Que a visualização, ela ajuda a gente a criar reações automáticas no esporte. Então, quanto mais você treina a mente, mais natural é a execução no dia a dia na realidade. E viver o momento antes dele acontecer reduz a ansiedade, aumenta a confiança. E os melhores do mundo não apenas jogam, eles programam a mente para vencer. Então, se Cristiano Ronaldo usa a visualização antes de cada jogo para marcar, né, os seus gols históricos ali, seu filho também pode treinar a mente e o corpo para fazer da maneira dele. Então, bora lá para o exercício prático aqui, tarefinha aí para os pais e atletas. Então, antes do treino e das competições, pede para o seu filho fechar os olhos por uns 5 minutos e seguir esses passos aqui. Imaginar um ambiente da competição, a quadra, a piscina ou o campo, visualizar o momento perfeito que ele quer fazer, a técnica, a precisão, sentir a emoção do momento, a confiança, o foco, a energia e ver o resultado positivo que ele quer, a vitória, a superação. E por que isso funciona, Renata? Porque ele está ensinando o cérebro a lidar melhor com a pressão. Isso tudo prepara o corpo para agir automaticamente na competição. E é claro, aumenta a confiança, reduz a ansiedade. Então falamos aqui de uma das ferramentas que eu costumo dizer que é um dos segredos aí dos campeões, usar a visualização. E tem atletas, inclusive, que falam: eu ganhei a prova antes de cair na água, antes de cair na piscina, porque ele ganhou primeiro na mente. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como criar a identidade de um campeão e fortalecer a autoestima do teu filho no esporte. Agora comenta aqui se você já usou alguma técnica de visualização e compartilha aqui com a gente a sua experiência ou compartilha com alguém que vai gostar desse vídeo aqui também. Nos vemos na próxima aula.